Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 porque uma grande parte do público se sentia desrespeitada pelo establishment da época, em particular o establishment petista. E Lula ganhou as eleições de 2022 porque uma parte do público se sentiu desrespeitada durante a pandemia. Calma lá, eu sei que em época de eleição ainda mais vai todo mundo para cima quando alguma coisa, ou as duas coisas que eu acabei de falar são ditas, mas essa análise não é minha. Essa é uma análise que eu estava até lendo hoje de manhã, publicada pela Hannah Furuhar, uma analista, colunista do jornal britânico Financial Times. Ela não estava falando de Lula e Bolsonaro, mas ela fez uma coluna muito interessante falando sobre os Estados Unidos e o que ela chamou de política do respeito, de que a sensação do eleitorado de se está ou não sendo respeitado é um fator decisivo em eleições. Então, passado o clickbait aqui do começo, o que a gente vai fazer a seguir? A gente vai pegar trechos do artigo, não vamos ler o artigo inteiro, ia ser muito chato, e vamos falar sobre se ele se encaixa ou não como uma ferramenta para fazer análise política e aplicar isso à eleição atual e a algumas situações históricas. Para você que não me conhece, meu nome é Marcos Schottges, eu correspondo sobre a América Latina para o Epoch Times, um dos top 5 jornais dos Estados Unidos, e também lidero nossa equipe de conteúdo na filial brasileira do jornal, o Epoch Times Brasil, onde a gente está focado em YouTube e newsletters. Se você ainda não me segue por aqui, é só se inscrever. Aqui eu coloco bastidores do meu trabalho, como agora, onde eu estou explorando essa vertente sobre análise política. Então, sem mais delongas, vamos nessa, a gente vai conversar a respeito do assunto. Estou aqui no escritório depois do trabalho, nessa TV, coloquei até uma academia aí de... Você vê ali o Aristóteles e tal. Bom, sem mais delongas, vamos lá então. Eu vou colocar o artigo na tela e a gente vai dar uma espiada nesse primeiro parágrafo que condensa a tese e então falar sobre alguns dos exemplos. Vamos lá. Aqui da Hannah Furuhar, no Financial Times, ela fala: Frank Luntz, o estrategista político conservador, conhecido por sua sabedoria de como mexer com as palavras, recentemente fez uma pesquisa sobre que palavras políticas ressonam com os americanos nesse momento. E a palavra respeito foi, de longe, a vencedora. Os resultados das eleições primárias, lá agora eles estão fazendo as eleições para escolher quem vão ser os candidatos, não vou explicar o sistema político que nem faria sentido. Mas o que ela fala aqui já estão mostrando que candidatos que podem dar aos eleitores a sensação de estar sendo escutados, compreendidos, respeitados, independentemente de como lidam com as suas políticas ou com a sua... É que tem uma diferença em inglês de politics and policies, mas com as suas políticas, no sentido de o que eles acreditam, né, programático, e as suas políticas no sentido de a politicagem. Os que mostram mais respeito são os mais prováveis de vencer as eleições. E dá o exemplo aí da onda de comunistas, socialistas que ganhou eleições primárias nos Estados Unidos, né? O Abdul El-Sayed, que ganhou em Michigan agora, o Mandani, lá em Nova York, é o caso mais popular. E, de fato, tem um debate grande sobre esses socialistas, esses comunistas, conseguirem mais espaço dentro da esquerda americana, que passa precisamente, nessa análise, por essa questão de respeito. E até quando estava fazendo o clickbait na introdução do vídeo, estava falando especificamente a respeito do assunto. Vamos já partir para a análise, mas antes disso tem outros trechos interessantes aqui, onde ela exemplifica para a gente captar bem. A guerra cultural é sobre respeito também. Isso é um ponto interessante, porque quando a gente volta lá atrás para transpor o que eu estava falando no início do vídeo, por exemplo, americano, o Trump se elegeu porque o eleitor americano se sentia desrespeitado, pegando esse ângulo de análise, pela agenda woke, pelas pautas identitárias terem saído de controle. Tem um discurso famoso do Franklin Roosevelt, que foi presidente americano na década de 40, onde ele fala sobre o Forgotten Man, o homem esquecido. E ele discursa falando que a Primeira Guerra Mundial não foi ganha pelos 150 mil soldados que foram, mas pelos 110 milhões de americanos que conseguiram ser uma massa para fazer a indústria americana disparar e a logística americana vencer aquela guerra. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ele fez uma imensa onda de popularidade focando no homem esquecido e mostrando respeito para aquele eleitor, e o Trump, para pegar novamente esse exemplo da política do respeito, fez uma coisa parecida, pegou uma massa que não estava se sentindo representada, estava sendo marginalizada pelo establishment identitarista democrata no pico da era woke lá em 2014, 15,
com o Obama e trouxe esse eleitor para perto. Até o nome, Movimento MAGA, né, Torne a América Grandiosa Novamente, passa por uma ideia de respeitar esse americano. Então aqui, no artigo, guerras de cultura são sobre respeito também, a América é uma nação temente a Deus. Os democratas esqueceram que ao longo das últimas décadas, por sua conta e risco. Trump ganhou 81% dos evangélicos brancos, 58% dos protestantes brancos não evangélicos e a maioria dos católicos em 2024, nessa última eleição, onde apelou para a mesma base, teve meio que uma reviravolta, né, um comeback assim, do woke com o Biden, e o Trump voltou a ter isso. É um ângulo de estratégia, é um ângulo de análise muito interessante, e não é a única análise possível, mas como eu falei, aqui é bastidores, então eu estou trabalhando com vocês, fazendo o meu trabalho, né, de bastidores, de entender esse tipo de ângulo de análise política, e juntos a gente está sacando qual que é desse ângulo dessa colunista, a Hannah Furuhar, com essa política do respeito. Então, nesse exercício que a gente está fazendo, de abrir nossa cabeça, a gente podia tentar aplicar isso a outros exemplos da história. Acabei de fazer com o Trump, acabei de fazer com o Teddy Roosevelt, não, com o Franklin Roosevelt, são dois presidentes diferentes. Até o Teddy talvez tivesse problema contrário em algumas partes da sua carreira, né, de não mostrar respeito pelo público. Mas agora vamos tentar pegar outros exemplos e trazer isso para o contexto latino-americano, que nem eu estava fazendo no clickbait no início do vídeo. Então vamos matutar juntos aqui. Se precisar eu fatio o vídeo, se eu precisar ficar um tempo aqui pensando, e corto direto para quando eu já tiver a coisa mais madura. Mas pensando de bate-pronto, a gente pode falar a respeito, sei lá, até a campanha do Nicolas foi uma questão interessante aqui, né? Tem quem vai gostar ou quem não vai gostar. Um instantinho, deixa eu até pegar aqui o comercial de campanha dele, porque eu acho que ele é uma coisa que pode ser analisada sob essa ótica para as eleições atuais. Um minutinho. Aqui, vamos lá. Se eu compartilhar a minha tela, ela aparece. A gente pode ver só o comecinho. Tá certo? Deu certo. Então eu vou... vamos lá, vamos ouvir juntos só esse comecinho que... Eu estava até vendo uns reviews de marketing político e esse nessa largada de campanha que teve, né, a partir do domingo, dia 16 de agosto, esse é um dos marketings políticos interessantes que teve. Olá, meu nome é Nicolas Ferreira e eu sou candidato a deputado federal. Cortar, Nicolas. Mais sorriso, produção. Entre a senhora, entre a trabalhador, precisa de mais populismo, tá? Parou. Está tudo errado. Você acredita nisso? Justamente, esse negócio de fazer a politicagem barata e, sei lá, tentar fazer esse marketing político mais batido é uma jogada que desprezar isso pode, de certa forma, mostrar respeito ao eleitor, pegando esse ângulo de análise da política do respeito. Vamos ver mais um pouquinho, porque é um bom exemplo. Eu vou pulando qualquer coisa. Durante muito tempo disseram que a política... mas tira a gravata, mostra o carrinho do supermercado. Então, pode ver, as principais preocupações dessa eleição, as coisas estão caras, o Brasil tem um problema econômico, vai quebrar, o próximo presidente vai ter que fazer reformas econômicas, também de previdência, é uma questão só de se muito ou se pouco, se é para maquiar e empurrar com a barriga, ou se é para fazer reforma mais estruturante, ou alguma coisa no meio das duas. Mas a economia, aí depois você vai passando aqui. Peraí, filho, quantos anos você tem? 16 só. Esse negócio da impunidade e aí, Roubei só pra comprar uma cervejinha. e do crime organizado. Desde a operação do Cláudio Castro em 2025, o principal tópico na cabeça do eleitor é a questão de segurança pública. Então, essa ideia da política do respeito aqui é uma questão onde se faz esse apelo. Isso é uma coisa também, até nas campanhas de Flávio, campanha do Renan Santos, campanha do Zema, do Caiado, a segurança pública é abordada em todas, né? Da forma mais extrema, na do Renan Santos, com o negócio do slogan "prendeu, matou". E segurança pública é uma coisa que toca muito nesse ponto central da política do respeito. Afinal de contas, né, o respeito à vida do sujeito poder sair na rua, passar pelo seu cotidiano, é uma coisa que toca profundamente nessa questão do respeito. Agora,
eu acho que tem mais uma nuance para a gente fechar aqui, conforme a gente está explorando essa tese juntos, e vou maturar mais essa tese também ao longo da cobertura desses próximos meses aí de eleição. Mas é interessante também trazer isso para o contexto latino-americano. Porque a política latino-americana ela tem algumas particularidades comparado, sei lá, à política de países desenvolvidos. Normalmente existe essa questão do patrimonialismo, das elites corruptas. Claro, elite corrupta tem em qualquer lugar, tá? Mas os Estados Unidos conseguiram por muito tempo ser um país com uma classe média maior, e quando você tem uma classe média maior, né, isso é questão até que se voltar lá atrás nos gregos, no conceito de cidadania, em Roma, no conceito de cidadania, você vai encontrar isso. Mas uma classe, uma elite... O que eu quero expressar aqui? Quando se fala de uma classe plebeia, quando a gente volta, e para citar uma fonte sobre isso, podem consultar The Dying Citizen, o Cidadão Moribundo, do Victor Davis Hanson, que é talvez uma das melhores literaturas sobre isso. Victor Davis Hanson é professor em Stanford, se eu não me engano, em Stanford. E esse livro, The Dying Citizen, o Cidadão Moribundo, fala profundamente sobre isso nos Estados Unidos. Mas quando a gente tem uma sociedade com uma classe baixa muito grande, essa classe baixa ela é facilmente suscetível à manipulação e à inveja. E uma elite, um topo mais pesado, também facilmente faz com que exista um incentivo para manipular aquela classe mais baixa. Uma sociedade com uma classe média grande reduz esse problema. É por isso que um componente central de uma democracia funcional é a classe média grande. É a tese do Victor Davis Hanson, isso do Cidadão Moribundo. Quando a gente fala a respeito de política do respeito, a gente pode falar sobre uma metacamada disso, onde é mais simples, eu cobrando aqui com vocês, manipular o sentimento de uma classe ignorante para ela se sentir respeitada ou desrespeitada. Não é? Isso é mais difícil com uma classe média grande. E a elite tem mais incentivo para fazer isso. Quanto mais houver esse negócio de uma sociedade topo-base, topo pesado, base grande, mais existe incentivo para que haja esse ciclo de manipulação do que se sente como respeito ou desrespeito. Só adicionando uma camada aqui, estou fazendo análise em tempo real com vocês, aqui nessa saída do escritório, eu estava pesquisando sobre isso e quis abrir aqui porque quero também ter esse bastidor e enriquecer com vocês essa conversa. Mas tem essa camada a mais, então, que quando existe uma sociedade, como é no Brasil, como é em muitos países da América Latina, de base grande e topo pesado, ao invés de ter uma classe média maior, existe um incentivo maior para manipular o que se sente como respeito ou desrespeito na classe mais baixa. Ato contínuo. A política do respeito, me parece uma tese interessante, né, que a gente estava discorrendo, pode facilmente virar a ideia de fazer o marketing para fazer com que uma grande classe baixa se sinta respeitada ou desrespeitada para ganhar, para tentar manipulação eleitoral. É por isso que na América Latina esse negócio eleitoreiro, eu acho, pega tanto, né? Sei lá, quando a gente fala a respeito até de... o assistencialismo, né? Que é uma questão onde tem um fenômeno curioso, né? Os direitistas antes eram contra assistencialismo, Bolsa Família e tal. Agora é uma eleição onde em direita e esquerda se discute meio que quem dá mais Bolsa Família, quem lida melhor com Bolsa Família, com assistencialismo. Outra coisa curiosa, assim, seguindo nessa linha de raciocínio, quando a gente fala a respeito do discurso do Lula, que falou em 2002, na eleição de 2002, falava que teria cumprido a missão da vida se os brasileiros pudessem ter café da manhã, almoço e janta. Mas estava falando isso de volta ao longo de toda a carreira política, num período onde o PT passou, com a Dilma, foram 14 anos de PT, mais 4 agora, quase 2 décadas então de PT no governo, e esse discurso se repetiu em um momento onde o mundo decolou economicamente para outras empreitadas, né? Se comparar com os tigres asiáticos nesse período, o salto econômico dado dá nem graça, assim, é para sentar e chorar, né? Isso também, de certa forma, é uma forma de desrespeito ao público, né? Quando eu estava fazendo aquela tese no início do vídeo sobre o desrespeito, a sensação de desrespeito com o establishment petista em 2018. Mas concluindo, parece que na América Latina existe esse cenário onde gerar essa sensação é muito mais manipulável no público.
Bom, tá aí. Podem comentar o que vocês acham dessa tese da política do respeito da Hana Furuhara. Eu curti tirar esse momento para compartilhar com vocês, nesse momento onde eu estava aqui sentado estudando e tal, estava com a câmera fácil aqui no escritório, abri esse vídeo e vocês podem deixar aí se concordam, discordam, se eu estou viajando em alguma coisa, lendo de vocês também, eu vou ter mais ferramentas para fazer melhor meu trabalho lá no Epoch Times Brasil e no Epoch Times para fora. Feito, valeu, grande abraço, uma ótima noite para todo mundo. E você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se aqui para mais vídeos como esse, com bastidores do meu trabalho e momentos onde eu posso abrir aqui com você e bater um papo a respeito de momentos onde eu estou desenvolvendo aqui a análise e a apuração. Valeu, até a próxima.